Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição uma entrevista exclusiva com a professora da Áustria que discute a situação das TVs comunitárias em 5 países do mundo. Encerramos o programa com o segundo episódio do Ceci de Cena Aberta. Outro Olhar vai para um pequeno intervalo. Nos aguarde, voltamos já. Hoje o programa Outro Olhar vai debater as TVs comunitárias em vários países do mundo. Para tal, tenho o prazer de receber aqui para uma entrevista a Manuela, que é professora na Áustria, estudou comunicação e faz uma pesquisa em vários países sobre as TVs comunitárias. E está visitando o Brasil no seu último giro, exatamente para concluir essa pesquisa. E o programa Outro Olhar tem o prazer de recebê-la. Manuela, por que discutir e debater a TV comunitária em vários países? Qual o seu interesse nesse debate? No início, o meu interesse era que eu vi que pouca gente faz essa forma de pesquisa. Pouca gente se interessa na área das ciências sociais para a televisão comunitária. Normalmente falamos mais da televisão pública, da televisão comercial. Hoje em dia mais do internet ou do Facebook, são as temáticas muito mais populares. Mas eu me interesso também para a pergunta qual devia ser a tarefa dos mídias numa sociedade democrática. E esse assunto democrático é algo que as televisões comunitárias falam muito mais do que as outras televisões ou também as outras mídias fazem. É por isso esse interesse para a televisão comunitária. Pois, ao lado disso, eu também tive a oportunidade que a reguladora austríaca, a autoridade reguladora austríaca, era muito interessada nesse assunto. Eles queriam saber como outros países fazem essa coisa, para também saber o que é um modelo ótimo para financiar televisão comunitária. Recebeu alguns recursos deles para fazer esse estudo e para mostrar em outros países a coisa é assim, ou essas coisas funcionam muito bem, essas coisas não funcionam, é assim. Eu podia também fazer todas as minhas viagens. Quando eu comecei a fazer isto, o meu primeiro problema era queria fazer uma lista de países e essa lista devia conter quantos canais existem nos países. Era um grande problema, porque em tantos países as autoridades não sabiam, ninguém sabia quantos são. Eram estimações, são mais ou menos 15, talvez também são 25 ou tal coisa. Era muito difícil fazer isto, porque era em muitos países uma coisa na área local, na área municipal, e por isso não era tão fácil do que quando se fosse na área nacional. Antes que você me pergunte, ela é austríaca, mas ela fala português e fala bem, vocês estão vendo, né? Porque ela estudou também, ela fez mestrado em português. Então, por isso que a Manuela, que tem um nome que parece ser português, mas não é um nome austríaco, ela fala tão bem com a gente aqui. Manuela, então, vamos falar primeiro da experiência austríaca. Como é que é a TV comunitária na Áustria? Quem faz? O tipo de programa, se há financiamento, se não há, e quantos são? Somos um país muito pequeno. Temos 8 mil habitantes, é mesmo muito 8 milhões. Pequeno. 8 milhões, sim. Isso.
8 mil seria 8 mil, pouco. 8 mil seria pouquinho. 8 milhões. E agora temos 3 canais de televisão comunitária. Temos mais na área do rádio. Lá são 17 canais de rádio comunitária, mas na área de televisão são 3. Mas essa televisão é aberta, pega por qualquer antena ou é pelo sistema de TV por assinatura? É diferente. Alguns deles são abertos agora na área digital. Acho que não todos os 3 agora são na área digital, mas começaram como televisão a cabo. Sim. Aquele canal em Viena agora também está a pensar de fazer por satélite, mas isso ainda não funciona. E eles muitas vezes fazem também na internet. Tem um grande arquivo na internet, pode-se ver a televisão também lá. Aquele de Viena é o mais antigo, começaram em 2005. Era o primeiro ano. E esse de Viena, ele pode ser visto por todos os austríacos ou está restrito só à capital? No início estava restrito no capital e agora é único porque ele tem um espaço na área digital que pode também se ver em toda a Áustria. Toda a Áustria não acho, é só na parte oeste da Áustria onde se pode ver, mas na internet, tipo certo, a live internet, stream, a gente também pode ver, né? Sim, pode ver, claramente. Pode ver tudo. E como é que é feita a programação? Você conhece esses canais? Você chegou a pesquisar? Porque, fazendo uma comparação com o Brasil e tal, nós temos dificuldades na questão financeira, de ter equipamentos, de ter mais capacitação e tal. Você mesmo já na introdução disse que a agência reguladora, que no caso aqui no Brasil é a Anatel, e a agência reguladora da Áustria, como é que financia? Então há um financiamento público? Há 3 formas de financiamento para as televisões comunitárias. O primeiro, no início, era um financiamento público que foi do município. Por exemplo, da cidade de Viena, quando eles começaram a fazer televisão comunitária, eles deram dinheiro para essa televisão, para fazê-lo. Mas não havia, em 2005, não havia outra possibilidade, só o que você também disse, patrocínio, coisa assim, era possível, mas muito, muito pouco. E publicidade é proibido, não se pode fazer na televisão comunitária. E depois de 2010, geriram um fundo nacional para a televisão comunitária, não só para a televisão, também para a rádio. E agora as televisões e as rádios comunitárias podem receber dinheiro dessa autoridade reguladora nesse fundo para televisões comunitárias. E pode ser para fazer programa, por um lado, e pode também ser para fazer cursos, treinamento de pessoas que querem fazer televisão. Isso também é financiado por este fundo. E com este fundo também geriram duas novas emissoras, uma em Linz, uma em Salzburgo, que é a cidade onde eu moro também. Agora, do ponto de vista de quem pode ter uma TV comunitária, quer dizer, quem que pode montar ou criar uma TV comunitária na Áustria? Pessoa física ou pessoa jurídica? Normalmente são associações. Então é uma associações sem fins de lucro. Lucrativos. Sem fins lucrativos. No Brasil a gente chama muito de ONG, ONG. É parecido a isso. Mas como a estrutura é bem diferente entre os 3. Por exemplo, em Salzburgo, essa associação é feita assim, cada pessoa física pode fazer parte da associação, pode ser um membro. Paga uma taxa muito, muito, muito baixa, acho que são uns 30 euros, são não sei o quê, 10 reais por ano. 30 euros é 100 reais, né? 100 reais. 100 reais, porque 100 reais. É mais ou menos um euro, 3 reais, mais ou menos, 3 e pouco. 100 reais por ano. Por ano, então dá mais ou menos menos de 10 reais por mês. Então, com este
como membro, pode-se também votar nas assembleias gerais. Pode-se votar. E para escolher a direção também? Sim, pode. E ele pode, como membro, fazer um programa? Sim, pode. Sim. Por exemplo, quando há uma pessoa que não tem muito dinheiro, e que talvez também faz parte de uma outra organização, também pode fazer programa sem pagar. Sem ficar membro, porque, por exemplo, essa associação pode ser membro também da televisão. Então, cada pessoa que quer fazer programa, que tem um interesse, pode ir lá na emissora e dizer: eu tenho uma ideia para um programa, eu não sei o que, eu sou... Por exemplo, há uma pessoa que está muito interessada em futebol. Ele disse no programa normal, nas televisões públicas ou comerciais, não há programa sobre futebol na área local. Por exemplo, as equipas das crianças, as equipas locais que não são mesmo no âmbito nacional, que são meio profissionais, nunca se vê. E ele queria fazer programa sobre essas coisas. A emissora disse: sim, é uma boa ideia, pode fazer o que você precisa. Quer fazer um treinamento, quer uma câmara, podemos emprestar a câmara para você. E agora ele faz o programa tal como nós conhecemos da televisão normal, só sobre futebol local, sobre a liga das crianças. Mas... Agora, por exemplo, para a gente encerrar a Áustria, como é que você poderia definir um perfil desses que querem fazer, que se aproximam das TVs ou que estão atualmente dirigindo as TVs? Qual é o perfil? São professores, são pessoas interessadas nesse debate, como você falou, mídia e democracia, são militantes políticos que querem aproveitar a visibilidade de uma TV para fazer política fora da TV. Qual seria o perfil? Se pudesse, para a gente ter uma noção. É bem diferente, é um grande mistura. A área política não é permitido. Então, um partido político não pode ficar na televisão comunitária. Mas, por exemplo, em Viena, que é a nossa única grande cidade, tem 1,5 milhão de habitantes. Eles têm comunidades grandes de imigrantes, por exemplo, que vêm da Turquia ou que vêm da ex-Jugoslávia, que depois da guerra lá foram para Viena, deslocaram-se lá. E eles fazem programa na sua língua padrão. Por exemplo, podem ir lá na televisão a dizer: eu quero fazer um programa turco. É possível. E lá na emissora em Viena há muito programa que vem dessa área, que vem de pessoas que falam outras línguas e fazem programa. Agora, por exemplo, encerrando mesmo a Áustria, a questão dos sindicatos, por exemplo. Na Áustria deve ter muito sindicato, não? E a luta sindical, ela se expressa aí também, aparece como programa? Há um interesse nessa mobilização ou isso é mais restrito no caso da Áustria? Os sindicatos, acho que têm uma outra tarefa na Áustria do que aqui no Brasil. Porque os sindicatos são muito mais ligados também aos partidos políticos. E essa discussão é muito mais se faz. E a mídia que eles usam? É o que? Mídia impressa e internet? Sim, internet também. E tiveram jornais próprios, também os partidos, mas só até os anos 60, depois não se usava muito. Sim. Agora, vamos lá. Quais são os outros países que você definiu e quais os critérios que você escolheu para, digamos, a Áustria você pesquisou, o Brasil, tá claro. Agora, quais são os outros países e por que você escolheu esses outros países? Eu comecei com uma grande lista também para a autoridade reguladora, que foram países na Europa que tinham uma forma de televisão comunitária. Eram em total 17 países que eu encontrei e fiz uma lista só para dizer quantos são mais ou menos e como fazem e qual é a tarefa. Desta lista eu gerou uns grupos que fazem muito parecido.
mas diferente dos outros. Sim. E destes grupos eu escolhi os meus países para fazer uma pesquisa mais intensa e também para falar com as pessoas, porque para mim era muito importante falar com as pessoas que mesmo fazem a televisão comunitária, porque nas ciências sociais temos muito ideia do que a televisão comunitária devia ser, dos ideais, das você normas. queria exemplos concretos, a prática, a experiência concreta das pessoas. E quais os países além do Brasil e da Áustria? São a Dinamarca. A Dinamarca. Escolhi a Dinamarca porque na Europa é o país onde a televisão comunitária é mais velha. Eles começaram em 1983, eu acho, e começaram com televisão comunitária antes de começar com televisão comercial. Era a primeira coisa que fizeram. Era uma televisão local, na área local, que fizeram. E tem um fundo muito, muito alto. O maior fundo da Europa. O único problema é que tem muitos canais lá. Era mais do que 300 canais, porque um canal era só algumas pessoas que fazem um programa de meia hora por semana. Já era um canal. E depois juntaram-se para um canal maior para também fazer a programação. Mas eu achei muito interessante, porque as pessoas que conheci lá foram pessoas com um interesse comum para fazer televisão. Por exemplo, estive numa televisão em Aarhus, que é mais no norte da Dinamarca, e eles tinham um canal para pessoas com doenças psíquicas. Então, eles sofreram de uma coisa, de uma doença, por exemplo, não sei o que, psicológica. Eu entendo. Aqui também já tem uma experiência dessa. Num dos centros psiquiátricos, eles têm uma televisão. E eles fazem, inclusive, um bloco de carnaval, etc. Eles fazem esse tipo de atividade. Eu falei com uma mulher, por exemplo, que tinha muitos problemas com depressão. E ela me disse que antes de fazer televisão comunitária, ela não sabia que podia fazer algo importante para a sociedade, algo que dá sentido à sua vida também. Porque antes toda a gente disse que ela nunca pode trabalhar, porque é impossível trabalhar para ela. Ela não é normal. Toda a gente dizia. Ela disse, agora eu posso fazer algo, eu posso criar algo, posso falar de assuntos que não são a minha doença. Ela estava muito interessada na ecologia, coisas assim. Ela sempre fazia programas sobre isto. E um outro que também sofreu de uma doença, ele estava muito interessado na cultura, estava a fazer programas sobre cultura. E no mesmo lugar também tínhamos uma emissora para imigrantes, Invandra TV, e toda a gente lá na emissora era de um outro país. Havia um dinamarquês, o chefe era português, a pessoa que fez a câmera era do Irão, não, do Iraque, e a apresentadora do programa era do Irão. Um técnico era da Rússia, outro era da Síria. Então, era a ONU que estava reunida ali, né? Sim, sim. Era muito, muito legal ouvir. Eles falaram todas as línguas. Ao fazer o programa, todas as línguas e entenderam-se. É, muito interessante. Agora, no caso da Dinamarca, que você está dizendo que é o local que você identificou como tem o maior financiamento, o maior fundo, esse fundo provém da onde? Do orçamento ou de... Porque lá não tem muita TV comercial, como você disse. Então, da onde vem esse fundo? Vem dos próprios impostos? Dos impostos? Vem do Estado. E no início foi das televisões comerciais, televisão de cabo. Mas depois receberam da televisão pública, como na Áustria também. Essa é a taxa que se paga para a televisão pública. É uma pequena parte dessa taxa vai para o fundo para as televisões comunitárias.
E agora, em Dinamarca, todas as televisões comunitárias estão abertas, estão num canal aberto. Cada região tem 9 regiões, e cada região tem um canal aberto para televisão comunitária. E como direito de fazer esse canal comunitário, também recebem um dinheiro para a produção. Então, eu esqueci de perguntar no caso da Áustria, vou perguntar agora da Áustria e da Dinamarca. Sobre a audiência, como é que é a receptividade desses canais? O que você sentiu? Que informações você poderia nos passar? Isso é um pouco de um problema, porque não se sabe mesmo quais são as pessoas que veem a televisão. Na pesquisa geral, que tem também para a área pública, normalmente não se vê os canais comunitários, porque para fazer isso deve-se pagar a organização que faz essa pesquisa. Os pesquisadores teriam que pagar a empresa de pesquisa. Então. Sim. E normalmente as televisões comunitárias não têm. Isso. Agora, com a internet, é mais fácil, me diziam, porque agora podem fazer quando alguém vê o programa na internet, pode-se ver quantas pessoas eram. Então, essa coisa podem fazer assim mesmo, e agora sabem. Claramente não é algo que a maioria dos austríacos faz. Mas é algo que, por exemplo, na comunidade de imigrantes, é muito, muito importante para eles, porque não há outro programa, ou quase não há outro programa para essas pessoas. Então, Dinamarca, Brasil e Áustria. Qual é o outro país? Fui para Canadá. Canadá. Porque Canadá era um pioneiro na televisão comunitária. Eu achei muito interessante que elas começaram muito, muito, muito cedo. Havia um programa que era em 1956, que era sobre filme. Fizeram filmagem sobre pessoas que moram num bairro de Montreal, que era um bairro onde não as pessoas muito ricas moram, mas outras. Era a primeira vez que experimentaram com pessoas não profissionais a fazer programa, a fazer entrevistas uns a outros sobre os problemas sociais nesse bairro. E depois encontraram que podem fazer essas entrevistas, podem fazer esses programas, mas não há possibilidade para mostrar, porque a televisão normal não mostra essas coisas. Esse era o início também da luta por televisão comunitária no Canadá. Hoje em dia, essas televisões comunitárias têm problemas por causa de financiamento também. No Canadá? Sim, porque esse fundo para financiar televisão comunitária acabou em 1996, eu acho. Não acabou verdadeiramente, mas foram algumas modificações. Agora são mais os TVs a cabo que recebem o dinheiro para fazer uma televisão comunitária a si mesmo. E não são mais as televisões comunitárias independentes. Por isso, muitos desses canais independentes já não existem mais. Isso era um grande problema que também tive essa luta contra as televisões por cabo, televisões comerciais, quem são mesmo os verdadeiros televisões de comunidade. Por isso há uma grande variedade também lá. Então, quer dizer, o Canadá houve uma certa descontinuidade do processo e que o Canadá sempre a gente utilizou o exemplo, né, dos fundos públicos no Canadá, etc. E isso está descontinuado. Então, eles criaram mecanismos diferentes que acabou secando os recursos e descentralizaram. Cada TV a cabo faz a sua TV comunitária, fica um negócio meio estranho. Uma TV comunitária não independente. Não, é mesmo estranho, porque antigamente era assim que as televisões a cabo deviam fazer, eu acho que era 2% das assinaturas, do dinheiro que receberam para assinaturas, deviam mandar à televisão comunitária. Depois dessas mudanças, agora eles fazem mesmo. E mesmo também tem o logo da televisão por cabo, em cada cidade diferente.
era mesmo um bocado estranho, porque não era a gente que faz o programa. Os cidadãos, as pessoas normais, normalmente foram mesmo as pessoas da televisão por cabo que fazem, talvez com contribuição de pessoas locais lá, mas era mais como televisão local. E é um pouco diferente. Então aí entra nessa questão, digamos, quem faz mesmo a TV, pelo que você está nos citando, trazendo, não são pessoas independentes da sociedade, podem ser pessoas ligadas aos próprios canais, etc. Há uma certa possível manipulação, né, de conteúdo nesse processo. É um processo de discussão lá em Canadá o que se quer das televisões comunitárias, porque a razão por que fizeram assim era assim é muito mais profissional pelo ponto de vista do estilo do programa. As pessoas sabem como fazer e diziam que também pelo público, pela audiência é melhor porque parece mais como televisão normal. Isso aí embute. A gente sabe que no Brasil também acontece isso. Porque você define como padrão, a televisão é determinado padrão. Só que o importante também é o conteúdo, não é só a questão do padrão que você faz ou da maneira como faz. Qual seria o outro país? Então nós já temos Brasil, Áustria, Dinamarca e Canadá. E qual é o outro? O outro era a Austrália. Austrália. Porque a Austrália tem uma grande tradição de rádio comunitária. Tem muitos rádios comunitárias. E na área de televisão comunitária, eles têm televisões urbanas. Nas grandes cidades, há uma televisão comunitária. Eu estive em Melbourne, no Sydney e também no Brisbane para ver as televisões comunitárias. Eles tinham muito programa feito também por associações. Por exemplo, em Melbourne, era também um sistema onde as ONGs fizeram parte da televisão e fizeram programa lá. Por exemplo, eu estive numa ONG para pessoas jovens que fizeram programa de televisão, internet e rádio para jovens. Era um programa de música, mas também era um programa de discussão para pessoas entre 12 e 25 anos sobre os seus problemas, por exemplo, na escola ou com os amigos e coisas assim. Era muito E o financiamento na Austrália, o que você nos diria? Normalmente é assim que os membros dessas associações pagam para o programa. Acho que é parecido do que no Brasil, que você me dizia. Pagam para o programa, pagam um certo valor, depois fazem o programa. Tem possibilidades para financiamento público, mas isso é muito mais usado na rádio. Agora, fazendo um balanço fora o Brasil, porque você ainda está fazendo a pesquisa no Brasil, mas Dinamarca, Canadá, Austrália e a Áustria, as pessoas que fazem a TV, os dirigentes que organizam, que recebem as pessoas, que dão um estúdio para elas fazerem, etc. Tal, essas pessoas são profissionais ou elas trabalham de forma gratuita, sem receber? É muito diferente. Estive num canal no Canadá, onde ninguém recebeu dinheiro para o trabalho. Ninguém. Eles só tinham dinheiro para a câmara, para as coisas técnicas, e receberam esse dinheiro do bingo, de jogar bingo. As pessoas que jogaram bingo lá nessa aldeia, que era mesmo pequena, era uma aldeia turística, parte dessa taxa para jogar bingo foi para a televisão. Mas ninguém que trabalhava lá recebeu dinheiro. É como se eles fizessem uma atividade para recolher recursos para financiar a TV. Isso é no caso de qual país? Canadá. Na Dinamarca, por exemplo, que é bem antigo e tal, eles têm eles recebem recursos? Na Canadá, todos foram pagos. No Canadá ou na Dinamarca? Não. Desculpa, na Dinamarca.
Era muito, muito interessante. Nessa televisão para imigrantes, ele me disse é importante para as pessoas que recebem dinheiro para o seu trabalho, porque são pessoas que têm problemas de encontrar um trabalho. São imigrantes, não sabem falar dinamarquês muito bem, eles precisam de dinheiro, não é tanto, talvez é só para 10 horas por semana, mas ele quer que todas as pessoas que fazem o programa recebam dinheiro. E por isso ele usava o seu fundo, o financiamento estadual que ele recebia para financiar as pessoas e para dar dinheiro para o seu trabalho. Vamos fazer então o seguinte. Antes de eu entrar na parte final do debate, que é sobre democracia e mídia, que é um debate que é muito interessante e a gente tem um interesse particular nisso, eu queria que você fizesse assim, desses países, você está no Brasil, é a última etapa da sua pesquisa. A visão que você tinha de TV comunitária, você é uma pessoa formada em comunicação social, que dá aula, mas os professores mais antigos que são chamados de professores na Áustria. Eu até falei que era professora, mas na Áustria são os professores com mais tempo de casa que são chamados de professores. Ela está no início do trabalho. Mas com essa experiência você tinha uma visão de TV comunitária. Agora que você passou pela Áustria, que você tornou mais conhecido o trabalho lá na Dinamarca, no Canadá e na Áustria, mudou? O que mudou na sua visão sobre TV? O que você acha aí de TV comunitária agora? Agora eu sei que não tive nenhuma ideia. Eu tive algumas visões, eu sabia algumas normas, como devia ser. Eu encontrei que, na realidade, é totalmente diferente. Totalmente diferente. O que é coisa boa? O que é muito bom, né? Sim, é muito boa, porque eu vi que são mesmo pessoas, gente que faz essa coisa. E eles me diziam, sim, recursos são um problema, dinheiro é um problema, mas temos que sobreviver e sempre encontramos uma possibilidade para fazer. E essa prática, essa experiência era muito, muito importante para mim. Porque me diziam, sim, podemos falar muito tempo sobre os valores da democracia, mas, sinceramente, na realidade, eu quero falar da gente, eu quero falar o que é importante para a minha comunidade, fazer como é prático para mim. E isso eu achei muito, muito interessante. Eu também acho que as autoridades reguladoras precisam mais informações sobre isto, sobre as pessoas que usam, que mesmo fazem televisão comunitária, os seus fins, o que eles querem fazer com isto, para não dizer sim, são só poucas pessoas, não é importante, podemos fazer coisa mais importante com o dinheiro. Não é assim, é mais do que mídia. É uma forma de vida democrática, de praticar democracia. Isso eu achei muito interessante. Isso não sabia antes de começar essa pesquisa. É muito interessante esse comentário seu, essa sua conclusão, porque esse desinteresse das agências reguladoras tem um motivo. O desinteresse também tem motivo, tem um objetivo, né? Eles são desinteressados porque acham que isso não deve existir. Deve existir televisão comercial, tal. Essa é a visão em geral das entidades reguladoras, que as pessoas que lá estão, em geral, são indicadas pelas próprias empresas, etc., de comunicação. Agora, eu queria a parte final do programa, que a gente discutisse um pouco a mídia e a democracia. Eu notei por essa sua resposta, me permita um comentário, uma visão mais humanista, mais voltada para as pessoas, para os problemas locais das pessoas. Qual é a sua visão aí sobre essa... Dos países que você visitou, a luta que a gente no Brasil chama democratização da mídia, que é aumentar o número de pessoas que fazem mídia ou de associações proprietárias da mídia, porque no Brasil a gente diz que a mídia é controlada por, 15 famílias, 10 famílias, certo? Que controlam. Nesses países que você visitou, a importância da luta, qual é a importância da mídia para a democracia?
Isso me interessa muito, porque isso também é a área da minha pesquisa geral, do meu interesse de pesquisa. Eu tive a impressão que na Europa e também nos outros países onde eu estive, no Canadá e na Austrália, essa é uma discussão que às vezes as pessoas já pensam que é um pouco adequado, não? Antiga. Inadequada. Ou antiga. É algo que os países... Uma discussão velha, né? Que sim, já velha, passou. Já passou. Fizemos nos anos 60. Nos anos 60 era importante falar dessas coisas, mas agora nós somos um país muito moderno. Não é um problema que nós temos. É um problema que os países, talvez, da Europa de leste têm, que eram antigamente países comunistas. Que eles estão entrando na democracia agora e tal. Mas nós já somos democratas. Sim, nós somos democratas há muitos, muitos anos. Não é um problema nosso. Isso não é a realidade. É uma discussão que se deve fazer continuamente, sempre. Isso não acaba. Sempre novas coisas. E o exemplo agora da Grécia, sim, das mudanças na Grécia, sim, e do Podemos na Espanha, são países antigos, democráticos, etc. Mas não é bem assim, né, que a banda toca. É verdade. É também como as mudanças tecnológicas, como a entrada da internet e de outras formas de novas tecnologias. É importante falar mais uma vez sobre essas coisas, sobre as normas, sobre os ideais, para ver o que é diferente agora, ou são talvez as discussões antigas. E temos que falar mais uma vez sobre isto, para saber mais, para não sei que, para avançar também com essa discussão. E quando você me falou que há poucas famílias, pouca gente a qual pertence à mídia, também na Áustria há esse problema. Também na Austrália há esse problema. Também no Canadá. O australiano lá, ele até manda na mídia nos Estados Unidos, né? Sim. E essa é uma coisa que normalmente também para os cidadãos normais, quando veem em televisão, eles não sabem, não se interessam, porque essa discussão na sociedade quase não existe, ao menos na Áustria. Existe muito, muito pouco. Também na televisão pública não há essa discussão. Claramente, porque eles também são parte muito dominante. Por isso eu acho importante falar dessas coisas. E sempre falar mais uma vez dessas coisas para ver o que mudou e o que não mudou, talvez. Agora, vamos falar sobre um outro assunto. Você visitou a Foz do Iguaçu. O que você achou aí? O que você está achando aí da geografia e do Brasil e tal? Como é que você... Foz do Iguaçu? Eu gostei imenso. Estava muito, muito calor e muito úmido. Eu nunca estive num lugar assim. Mas para mim era coisa muito diferente. Porque eu vi tantos lugares no mundo, mas nunca um lugar assim. Como também as cataratas, para mim era muito, muito interessante, também com a vegetação e com os animais. Eu nunca vi coisas assim, eu gostei imenso. Também estive lá com a minha irmã. Minha irmã gosta muito de aves, ela também fica admirada desta coisa. Agora, você aqui no Brasil está um pouco quentinho, né? Sim, tá. Ela estava falando aí que a temperatura é 0 grau, mais ou menos? Sim, não? Mais ou menos. E como é que está passando aqui no Brasil, aqui no Rio, 35 graus, 36 graus? Eu gosto imenso. E todas as minhas colegas lá na universidade em Salzburgo estão com inveja de mim, porque eu mandei um e-mail ontem e disse, tem muito calor, e eles me mandaram, não. E lá está quantos graus está lá? 0. 0 graus? Sim. E você falou que chegou a 15 graus negativos? Sim, também. Em novembro, é isso? Não, era em janeiro este ano, havia um período frio assim, sim. É o inverno. Manuela, eu queria agradecer a sua disposição de estar aqui no programa Outro Olhar, de trazer um pouco mais de informação. Nós somos uma TV comunitária no Rio de Janeiro e também fazemos um trabalho nacional com as TVs comunitárias e
essas informações que você trouxe nos ajudam a entender melhor as TVs comunitárias no mundo e também como é que a gente pode, dessas experiências, tirar algum proveito para a gente. Nós vamos divulgar essa entrevista sua em outras TVs no Brasil todo e queríamos te agradecer a sua presença aqui. O prazer foi todo meu. Obrigada. Outro Olhar vai para um pequeno intervalo. Nos aguarde, voltamos já. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Encerramos o programa de hoje com o segundo episódio do CECID Cena Aberta, debatendo a gravação através do Chroma Key. Olá, seja bem-vindo ao CECID Cena Aberta. No programa de hoje, você vai conhecer as funcionalidades do Chroma Key, uma técnica de efeito visual que permite sobrepor uma imagem com o anulamento do fundo azul ou verde. Com esse recurso, você pode caprichar nos seus vídeos e abusar da criatividade. E falando em criatividade, tem uma turma na internet que realmente soube brincar com o conceito do Chroma Key. Dá uma olhada no que eles fizeram. Tudo aqui, isso aqui é o Chroma Key, a gente pinta tudo de verde, que a gente insere depois na finalização, entendeu? A gente bota coisa aqui, vai ter vulcão, vai ter nave espacial. Vai, Maurício, caminha. Caminhando, em direção, não olha pra mim não, Maurício. Olha pra cena. Isso, uma floresta, arbustos. Isso, começou a correr. Ih, tá chovendo? Para poder usar o Chroma Key com precisão, o editor de vídeo Manuel Rosa vai dar algumas dicas sobre como utilizar a iluminação a seu favor. E ele também vai ensinar uma técnica caseira para você ter também o seu fundo azul ou verde. E no tutorial, o editor de vídeo Igor Muniz vai ensinar como fazer o recorte correto utilizando o Kden Live. O CECID Cena Aberta está no ar. Olá, meu nome é Manuel Rosa e estou aqui para apresentar mais um assunto para o CECID Cena Aberta. Dessa vez nós vamos falar sobre Chroma Key. O que é Chroma Key? Bom, Chroma Key é uma forma de gravação, de captura de imagem que você faz para obter um cenário virtual, um estúdio. E para que serve esse Chroma Key? Bom, o Chroma Key ele serve para dar uma qualidade maior ao seu vídeo, né? Torna o seu vídeo mais profissional. E não é só isso, ele ajuda também a baratear o custo. Quando você tem uma externa, né, que pode ser muito cara pelo aluguel de equipamento, de pessoal, né, pela logística, então você muitas vezes pode substituí-la utilizando um cenário virtual. Como exemplo, desse daqui, né? Nós estamos com o cenário verde, né?
Mas é só eu dar um estalo que eu posso aparecer em Copacabana. Ou em Londres. É assim que funciona. Vamos para a primeira regra de utilização do chroma key. Para você utilizar um bom chroma key, primeiro você tem que ter um fundo verde como esse ou azul. No nosso caso, nós estamos utilizando no fundo um pano específico verde para chroma key. Existe também azul, mas existem outras alternativas, inclusive mais baratas para você montar também o seu estúdio com essas cores. Uma delas são as tintas, né? Hoje você já pode procurar em qualquer loja de tinta, tanto da marca Souvenir como da marca Coral, tintas de chroma key. Essas tintas estão aí na faixa de 50 a 100 reais. Você procure cores ou verde ou azul perto dessa tonalidade aqui, entendeu? E faz vários testes, né? Assim você vai estar obtendo o mesmo resultado que nós temos aqui com o pano. O pano é um pouquinho mais caro, por isso que eu estou dando essa alternativa da tinta, né? Porque a tinta barateia bastante o custo e a produção do seu chroma key. Ainda sobre a regra número 1, é fundamental você atentar para a seguinte questão. Quando você estiver fazendo um chroma key, tanto no fundo azul como no fundo verde, a pessoa que estiver sendo gravada, no caso, não pode estar utilizando essas cores na roupa. No caso, se eu tivesse aqui com uma blusa verde e fosse fazer o recorte, automaticamente não apareceria nada nesta parte aqui do meu corpo. E isso acontece também no caso de o fundo ser azul e você está utilizando uma roupa azul. Então, sempre que você estiver utilizando esses fundos, procurar indicar, né, para o seu ator ou para a pessoa que vai participar da gravação, utilizar uma roupa na cor diferente do fundo ao qual você vai gravar o chroma key. A segunda regra para um bom chroma key é a questão da profundidade. Um estúdio, para fazer um chroma key, tem que ter uma profundidade no mínimo de 2 a 3 metros, no mínimo. No caso, se você for fazer o chroma key na sua casa, você tem que tentar atingir essa profundidade, essa distância entre você que está sendo gravado e o fundo, verde ou azul, que tem que ser no mínimo de 2 metros. Por que isso? Porque quando você faz a gravação do chroma key, você tem que fazer uma iluminação de frente, né? E essa iluminação, muitas vezes, ela reflete. Se você não tiver com uma boa profundidade, ela vai dar um contorno errado, que na hora de você cortar na edição para colocar o seu fundo virtual, vai dar algum problema, ou vai tornar o corte muito mais difícil do que se você seguir uma profundidade de no mínimo 2 metros. A terceira regra para um bom chroma key é a iluminação. Você tem que ter uma iluminação bem soft e bem uniforme. Você não pode ter um tipo de iluminação para um lado e um tipo de iluminação para outro, porque isso vai dificultar na hora do corte. Imagina você ter um foco de iluminação forte de um lado e um outro mais fraco do outro. Na hora que você for editar e fazer o corte com o seu fundo virtual, essa diferença de luz pode estragar por completo toda a gravação que você fez no chroma key, prejudicando completamente o corte e a edição desse corte com seu fundo virtual. No caso do nosso programa, como estamos tentando dar dica para vocês de uma gravação de baixo custo, eu indico uma iluminação simples para o chroma key, que segue a seguinte regra: 2 spots de iluminação aberto, que vai automaticamente iluminar o ator ou a pessoa que está sendo gravada, 2 iluminadores Kino Flow, que vão ficar no alto do estúdio para iluminar o fundo, no caso o fundo verde, e um Fresnel, que vai servir como uma luz de corte, que vai estar iluminando de trás para frente, para dar linha de corte na hora da edição do chroma key. Bom, espero que com essas dicas você consiga fazer um bom chroma key. Treine, brinque bastante com fundos virtuais, treine bastante iluminação, que com certeza você vai chegar ao seu objetivo final, que é fazer um vídeo bom, com recorte, com fundo virtual de qualidade. Assista agora ao tutorial com o Igor Muniz sobre como fazer o recorte do fundo utilizando o programa Kdenlive. Bom, eu sou o Igor Muniz, editor, especialista em finalização, composição e animação. Nesse tutorial nós vamos aprender como se faz o recorte do chroma key. Bom, você assistiu no bloco anterior com o Manuel Rosa a importância do chroma key, como é gravado com o chroma key, dicas de iluminação, e agora nós vamos aprender como se faz o recorte e aplicação do cenário ou fundo virtual com o Kdenlive, que é esse software livre para edição de vídeo. Vamos lá?
Botão direito do mouse na área de projeto, adicionar clipe. Ele já direcionou para a pasta onde eu salvei o clipe que eu quero recortar. Está aqui, escalada do programa 2, que é este programa que nós estamos assistindo agora. Vou adicionar agora o background, que é o fundo. Então eu selecionei esse 1606264.jpg. Os dois aqui já na árvore de projeto, vamos colocar eles no nosso timeline. Tá? Eu puxo aqui a escalada da nossa apresentadora. Puxo agora o background. Vocês podem perceber que ele está bem menor do que o tempo da apresentadora. Então eu puxo ele aqui para o cantinho, venho bem na ponta dele, ele troca o cursor, clica, segura e arrasta até o final. Pronto, já temos ele no mesmo tamanho, no mesmo tempo da nossa apresentação. Bom, mas eu já coloquei aqui um no primeiro plano, um no segundo e não aconteceu nada. Por quê? Essa hierarquia é muito importante. O vídeo que vai ser recortado tem que estar em cima do background ou do cenário virtual, tá? É óbvio. O que vai ser recortado tem que estar na frente e o fundo tem que estar embaixo. Como ele não tem transparência entre os canais, nós temos que aplicar uma transição. Vamos lá? Botão direito do mouse, em cima da trilha da nossa apresentadora. Adicionar transição. Composto. Nada aconteceu ainda, porque a transição ela fica sempre entre uma trilha e outra. Então, o mesmo processo que a gente fez com o background. Clica, segura e arrasta até o final. Pronto, temos a transição no mesmo tempo do background e do primeiro plano. Agora sim, nós podemos recortar. Botão direito do mouse, adicionar efeito, manipulação alfa, tela azul. Ué, tela azul? Mas o fundo não é verde? Não tem problema nenhum. Tela azul é só o nome do efeito. Vocês podem ver aqui nos parâmetros dele que ele tem a tela azul, tem a cor azul aqui, um conta-gotas e a variação. Bom, nós podemos trocar a cor-chave para qualquer cor da paleta de cores do Kdenlive. Só que o mais apropriado, como a gente não sabe qual é essa tonalidade, a gente cancela aqui e puxa pelo conta-gotas. Clica no conta-gotas e vamos achar um verde que a gente possa recortar. Uma vez a gente clicando no verde, ele seleciona todo o outro e substitui pelo background. Vocês podem ver que ele já recortou aqui e a gente já tem ela sobreposta com o nosso fundo. Mas sobrou uma linha verde nela, em volta da nossa apresentadora. Então vamos mexer na variação da tela azul, que é esse efeito aqui. Ou você coloca o cursor em cima do variação e mexe no scroll do mouse. Vocês podem perceber que ela está afinando mais o recorte. Ou você vem com o próprio mouse fazendo esse ajuste fino. Vamos chegar o mais próximo da pele da nossa apresentadora sem recortar o cabelo. Se eu pegar a variação e jogar ela no máximo ou aumentando, ela vai invadindo a apresentadora. Por quê? Porque sobra um pouco de luz verde, devido à falta de contraluz, que é o que o Manuel explicou no bloco anterior. Não só você tem que ter as luzes de frente para tirar as sombras do lugar onde você quer recortar, como você também tem que ter um contraluz para tirar essa sobra de verde, certo? Então vamos lá. Só que como a gente não teve esse contraluz, nós temos um outro recurso que podemos usar para poder acertar essa sobra, tá? Vamos lá. Botão direito do mouse na nossa apresentadora, adicionar efeito, manipulação alfa, redução do efeito chroma. Dentro aqui da nossa pilha de efeito, ele apareceu com os parâmetros da redução do efeito chroma. Como nós vamos fazer agora para tentar acertar e tirar essa sobra de verde? Está vendo aqui que nós no primeiro parâmetro temos a cor-chave. A cor-chave veio como padrão o azul, que é o mesmo azul do efeito de cima. Como a gente trocou para o verde, então eu venho aqui com conta-gotas e copio essa cor verde. Obviamente ele pegou tudo que é verde que tem nessa imagem e substituiu
pela cor de destino, que é essa cor que já veio padrão no efeito. Eu não quero essa cor padrão. O que eu quero é transformar toda a sobra de verde em preto, para tentar simular uma sombra. Como eu faço isso? Cor de destino, venho com conta-gotas e seleciono qualquer área preta que tiver na tela. Ele voltou a ter essa cor meio pálida na nossa apresentadora. Agora, com os outros parâmetros, nós vamos tentar acertar isso. Tipo de máscara, distância da cor. O que nós fazemos? Vamos na tolerância e vamos tentar diminuir um pouco para tentar voltar a cor original dela. A inclinação também, nós vamos tentar aumentar ou diminuir até que você consiga visualizar ela sem a sobra de verde. Nível da tonalidade também, vamos acertando e tentar achar a nossa cor. Não existe um padrão. Os seus olhos são a melhor régua de medida para você achar a cor certa. Então, continuando aqui, vamos no limiar da saturação para tentar acertar. Operação 1, sem croma. Aqui a gente vai colocar um segundo parâmetro para poder tentar acertar isso. Então, sem o croma, ele vai pegar o verde e vai tentar botar uma cor mais próxima sem esse verde aqui. Operação 2, como está sem nenhum padrão, eu vou aplicar aqui a cor de destino. Então ele vai pegar essa cor de destino e vai tentar recuperar aqui. Vocês podem perceber que nós já temos a Gisele já quase com a cor original e sem as sobras de verde. Então vamos assistir aqui o produto final, ver como é que ficou? Obviamente eu não estou usando o recurso clipe de proxy, porque se eu usar o clipe de proxy ele vai diminuir a qualidade, impossibilitando de eu conseguir ver as arestas e as sobras aqui, certo? Então não é muito apropriado você utilizar o clipe de proxy para fazer o recorte de croma, a fim de você conseguir um croma perfeito, um recorte perfeito. Bom, gente, era isso que eu tinha para ensinar nesse tutorial. Até a próxima! Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Outro Olhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.